Hoje o sistema está... Oi, mas eu estou tentando, gente. Ô, Celso, eu não estou conseguindo. E os vereadores estão me chamando a atenção. Não, o meu... A minha presença. É. Ô, Celso. Você nunca viu esse problemado? Cristina. Você está pondo vermelho. Vê para mim, por favor. Aí, olha. Pá, pastor, a inteligência. Aí, ó, eu estava sentada ali. É, mas ele não. Não. Oi? Aí. Agora deu certo. Ai, com dor no peito. Hoje está complicado. Eu fiquei lá, aí a hora que eu vim para cá, meu nome ficou aqui, mas ficou lá. Eu tô querendo... Nossa, ele fica nervoso, ele não gosta que a gente fique dentro dele assinar. Ele fica nervoso. É. Sorteio. Maria José, as damas primeiro. Tiago Cavelanho, mais jovem. Joaquim Alves. Paulo Eustáquio. Flávio Henrique. Paulo Tadeu. Rogério Carrilho. É, você viu? Os três juntos. Luiz Carlos Lima e Silva. José Maria. Marcos Sansão. Regina Cioff. Antônio Carlos Pereira. Seu nome é Giana. Aí. Ordem do dia. Eu quero registrar a presença do procurador do município, Dr. Dalmo Rumier. 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 Podemos ir. Ordem do dia. Processados inscritos em discussão única. Processado número 89 de 2015. Prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, referente ao período de janeiro a março de 2015. Autoria executivo, parecer aprovação. Vou colocar em discussão a prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, referente a janeiro a março de 2015, em discussão. E parecer pela aprovação. Oi? Não.
Vereador Rogério Andrade, por favor. Processado em discussão. Vereador Rogério Andrade. Acredito. Presença. Então, está em discussão a prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, janeiro a março de 2015. Em discussão, em votação. Processado, aprovado por 14 votos. Arquive-se. Processado número 103 de 2015, demonstração do movimento de numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de maio de 2015. Autoria, mesa diretora e o parecer aprovação. Coloco em discussão do plenário a demonstração do movimento de numerário mensal da Câmara Municipal no mês de maio de 2015. Parecer pela aprovação. Em discussão? Em votação? Processado, aprovado por 14 votos. Arquive-se. Processados inscritos em primeira discussão. Processado número 138, 2012, projeto de lei substitutivo que autoriza a doação de lote de terreno para implantação da empresa Superfrio Armazéns Gerais Limitada. Parecer aprovação. Como é que eu te mostrei aqui? Não? Depois anexa aqui. Em discussão, o projeto de lei substitutivo que autoriza a doação de lote de terreno para implantação da empresa Superfrio Armazéns Gerais Limitada. Oi? Sim. Em discussão. Em votação. Mas é que veio aquela mensagem. Só lembrar. Processado aprovado por 14 votos. A segunda discussão. Processado número 13 de 2015. Projeto de lei complementar que altera dispositivos da Lei Complementar 162 de 2014, que dispõe sobre a regularização de edificações dentro do perímetro urbano no município de Poços de Caldas e da outras providências. Altera os valores das multas. Autoria, vereador Tiago Avelanha, parecer, aprovação. Coloco em discussão do plenário o projeto de lei complementar que altera dispositivos da Lei Complementar número 162 de 2014, de 30/12/2014, que dispõe sobre a regularização de edificações dentro do perímetro urbano no município de Poços de Caldas e da outras providências. Altera os valores das multas. Em discussão. Em discussão? Palavra, vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria até de justificar, senhora presidente, meu voto contrário a esse projeto, respeito o voto de outros determinados colegas, porque eu acho que está havendo ingerência no executivo, vereador Tiago. Eu acho que reconheço o seu. A minha preocupação seria até mesmo no sentido das pessoas que recolheram, as multas, alguns estão sendo, vamos dizer assim, prejudicado, outros privilegiados, vamos dizer assim.
Até respeito, mas gostaria, no meu caso, respeito o projeto em si, principalmente da sua preocupação, né? Mas a minha preocupação, será que teria jeito, sei lá, se o prefeito vai vetar, e antes disso eu gostaria de manter respeito ao seu posicionamento em nome da população, que é muito válido, entendeu? Mas eu gostaria de deixar meu voto registrado, contrário a esse requerimento, devido, tive amigos que já pagaram já pagaram as multas, regularizou, até então está no planejamento, e me questionou isso. Portanto, baseado nesse depoimento desses determinados amigos, eu gostaria de registrar meu voto contrário a esse projeto. Respeito demais votos de demais colegas. Obrigado. Vereador Lical. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de saber, senhor presidente, se esse processado foi enviado ao executivo. Se tem algum parecer, alguma coisa do executivo, por gentileza. Foi enviado, sim, ao executivo, tem o parecer da Secretaria de Desenvolvimento e de Planejamento, da Secretaria de Planejamento, aliás. Eu gostaria da leitura. Por gentileza, se fosse possível. Eu vou pedir ao secretário para que se proceda a leitura. Por favor, senhor secretário. Senhor secretário, em resposta ao ofício 407/2015 da Câmara Municipal de Poços de Caldas, que encaminha o processado legislativo 03/2015, que trata de projeto de lei complementar que altera os dispositivos da Lei Complementar 162/2014 sobre o protocolo 23995-184/2015, informamos que, conforme o parecer números 97/2015, o presente processado busca a redução dos percentuais que compõem os cálculos dos valores das multas a serem pagas pelos interessados em regularizar suas construções. Em que pese a nobreza da iniciativa, a mesma não deve ser acolhida por este Executivo, uma vez que estará promovendo tratamento desigual entre os cidadãos. Isto porque, com a edição do decreto 11.551/2015, em 10 de maio de 2015, já se processa algumas dezenas de projetos de regularização junto a esta secretaria. Vários desses, inclusive, já se concluíram com o acolhimento da respectiva multa, nos moldes da lei. Portanto, claro está que a mesma se encontra em efetiva vigência e com cumprimento eficaz daquilo que está proposto na própria lei. Entendemos, por fim, que o presente processado e seu objeto deveriam ter sido discutidos em momento oportuno, qual seria a elaboração da Lei Complementar 162/2014. Neste contexto, portanto, somos contrários à proposta apresentada, sendo o que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Rodrigo Francisco do Reis, secretário municipal interino de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Maria José, depois vereador Marcos Tadeu Sala Sansão. Senhora presidente, eu queria pedir a gentileza, porque também foi aventado aqui que seria inconstitucional, do parecer da nossa assessoria, por favor, sobre o projeto, porque isso é óbvio que, né, é uma redução aí de receita e que óbvio que não, o parecer está a par aí com a secretaria, mas a respeito dessa constitucionalidade, por gentileza. Da assessoria está aqui. Então, é essa mesmo. Então, eu vou passar aqui ao secretário a leitura do parecer das nossas assessorias. Vereadora. Obrigada. Autor processado legislativo, número 13/2015, projeto de lei complementar 01/2015, de autoria do vereador Tiago Avelanha, e que tem por objetivo alterar os dispositivos da Lei Complementar 162/2014, de 30/12/2014, que dispõe sobre a regularização de edificações dentro do perímetro urbano do município de Poços de Caldas e da outras providências, altera os valores das multas. O proponente, ao justificar sua proposição, relata que ainda não foi editado o regulamento relativo à lei complementar 162/2014,
e que os altos valores das multas estabelecidas para a regularização irão impedir que grande parte da população possa regularizar seus imóveis. Antes de mais nada, é necessário que se diga que o projeto de lei complementar em questão não contém vício de iniciativa, porquanto a Constituição de 1998 admite a iniciativa parlamentar em matérias relativas a direito tributário. Nesse sentido, é esclarecedor o acórdão do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cuja emenda transcrevemos abaixo. Ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal que autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamento, redução de multa e juros do IPTU, matéria que não se contém na iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. A disciplina jurídica do processo de elaboração de leis, inclusive aqueles que concernem ao exercício do poder de iniciativa das leis, tem matriz constitucional e residem somente no texto da Constituição. A Constituição de 88 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em tema de direito tributário. A iniciativa de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente entre o chefe do Poder Executivo e os membros do Legislativo, precedentes desta Corte e do STF. Inexistência de vício de inconstitucionalidade na lei, de iniciativa da Câmara de Vereadores, que autoriza parcelamento, redução de multa e juros do IPTU, ação julgada improcedente, unânime, ação direta de inconstitucionalidade, números 700567634477, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça, relator Marco Aurélio Reis, julgada em 5/5/2014. Dir-se-ia ainda que a multa que se refere ao projeto de lei complementar não é tributária e poderia, assim, haver vício de iniciativa. Todavia, é entendimento do Supremo Tribunal Federal que redução de multa equivale à concessão de benefício fiscal e lei que concede e é de natureza tributária. Confira-se a respeito o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal 580 de 2011, artigo 10 do município de Catanduva, lei de iniciativa parlamentar que reduz as penalidades de multa pela não observância da legislação referente à vigilância sanitária. Alegação de vício de iniciativa. Não acolhimento. Redução de multa no entendimento do Supremo Tribunal Federal equivale à concessão de benefício fiscal e a lei que o concede de natureza tributária e não orçamentária, sendo, pois, de competência legislativa concorrente. Ação julgada improcedente. Parece-nos assim que se encontra-se espancada qualquer dúvida sobre a iniciativa do projeto. Quanto ao projeto de lei em si, todas as alterações propostas tratam-se de matérias de mérito, cujo exame cabe exclusivamente aos vereadores. Conclusão. O projeto de lei complementar não contém qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade, podendo ser submetido ao plenário desta Casa após análise e parecer por parte das comissões pertinentes. Assino aqui os assessores jurídico e técnico legislativo. Antes de passar a palavra para o vereador Marcos Tadeu, eu gostaria somente de fazer um esclarecimento em questão de cronologia. Quando foi dado esse parecer, que foi aqui, foi dado esse parecer antes da regulamentação da lei. Esse parecer foi dado no dia 9 de março de 2015. A regulamentação da lei pelo Executivo foi a posteriori deste parecer da nossa assessoria. Então, só para esclarecimento aqui, que foi o nosso assessor técnico legislativo me passou, só para intuito de raciocínio. Pois não. Como esse parecer foi dado antes do Executivo ter se sancionado, aí, regulamentado a lei, eu pergunto, esse parecer, ele permanece? A essência dele ainda permanece? Só uma dúvida. O parecer que está aqui no processado e que nós estamos avaliando é o parecer
da Comissão de Justiça também, porque o parecer da Comissão de Justiça foi posterior à regulamentação. O parecer da Comissão da Assessoria Técnica, Legislativa e Jurídica foi antes da regulamentação, mas da Comissão de Justiça foi após a regulamentação. Pode falar, professor Paulo. Só por questão de esclarecimento, se pudesse, o pessoal da Comissão de Justiça, quem foi o relator, esboçar um esclarecimento para nós em relação a essa questão que a senhora apresentou, acho que para todos os vereadores seria muito importante para até esclarecer, que há uma insegurança, uma preocupação muito grande e até legítima. Só um minutinho. Comissão de Justiça. O relator da Comissão de Justiça foi o vereador Rogério Andrade, em conjunto com a Comissão de Finanças, que foi o vereador Marcos Tadeu, Sala Sansão. Então, são os vereadores e da Comissão da Assessoria Administrativa foi o vereador Flávio Faria. Só para esclarecimento. Pois não, professor Nós Flávio. não assinamos o parecer em conjunto com a Comissão de Justiça e nem com a Comissão de Finanças. Nós fizemos um parecer... Parecer em separado. O parecer, inclusive, foi pelo encaminhamento da Comissão de Administração. E o parecer da Comissão de Justiça e da Comissão de Finanças foi o parecer conjunto, foi pela aprovação do projeto. Quero dizer que o projeto está totalmente formalizado, por isso que está em discussão. Da administração pública, após o cumprimento... Só um minutinho, por favor, vereador. Após o cumprimento da diligência requisitada, estaremos aptos a emitir o nosso parecer, segundo? Esclarecimento. Definitivo. Esclarecimento. Tá, só um minutinho. Tá. Bom, depois veio o segundo parecer da Comissão Administrativa, que foi do ponto de vista desta comissão, a matéria encontra-se devidamente formalizada, nada contendo que possa invalidar a sua deliberação pelo plenário. Portanto, eu entendo aqui que não foi dito nem a favor e nem contra. O que eu entendo é que está apto a ser deliberado pelo plenário. Ele não deu um posicionamento como a Comissão de Justiça e a Comissão de Finanças. Com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, eu gostaria até de ouvir as palavras do ilustre vereador Paulo Tadeu, como líder do senhor prefeito e também presidente da Comissão de Justiça, Legislação Final, para que possamos, apesar de tudo, devido a esse questionamento que eu já tive, eu pessoalmente, tá certo? Se essas pessoas que foram já recolhidos as multas, correto? Eles vão ser ressarcidos, porque a gente tomou postura, porque eu não acho, como eu falei, o ilustre vereador está com boas intenções, está certo? Mas gostaria dessa explicação do líder do prefeito, será que tem como ressarcir? Será que tem, por exemplo, vamos dizer assim, se pode, dá para ver, não tem nada inconstitucional nem ilegal. Meu voto é político devido aos meus companheiros que me questionaram. E baseado nisso, o meu voto continuou contrário, respeito o voto de toda a bancada aqui da Câmara Municipal. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o vereador Paulo Tadeu, o vereador Lical havia pedido primeiro, o vereador Paulo Eustáquio. Vereador Lical. Senhor presidente, eu gostaria, por gentileza, se fosse possível, só um refrescamento. Eu assinei esse parecer pela Comissão de Finanças? Vamos ver aqui. Uhum. Comissão de Finanças. Tiago, Não, peraí, deixa eu ver, peraí. Não tem assinatura. Rogerinho. Não tem assinatura de Vossa Excelência. E nem parecer separado. Não tem manifestação de Vossa Excelência, nem assinatura e nem parecer em separado. A assessoria dessa casa disse que está para ser discutido e votado. Não. O processado passou pelas comissões, está formalizado, nós estamos discutindo em plenário, o plenário é soberano da decisão. Mas então não está aqui.
A assessoria não disse pela aprovação. Eu perguntei assessoria, não perguntei comissão. Se eu tivesse falado comissão, assessoria, vereador Cal, deu um parecer anterior à regulamentação por decreto do Executivo. Então, eu já quero... E, agora, o parecer das comissões foi a posteriori. Tá? Então, o que eles deram um parecer favorável, desde que não havia nenhuma regulamentação, então eles deram parecer que a Câmara poderia dar este encaminhamento. Senhor presidente, presidente. Uma parte, vereador Pastor Valdir? Vocês estão citando a respeito da regulamentação. Eu gostaria de saber se essa regulamentação vai mudar toda a história, porque o que tem a ver, se antes ou depois? Não, o que vereador Pastor Valdir, o que eu quis colocar aqui é se tem a ver ou não tem a ver. Eu apenas coloquei numa cronologia da questão dos pareceres. Eu não estou entrando no mérito. Eu estou entrando na cronologia, somente isso. Não estou entrando no mérito. Peraí. Pastor Valdir. Eu dou a palavra, peraí um pouquinho. Com a palavra, vereador Licau... Não, eu concluo e depois eu termino meu raciocínio. Não, eu sei. O vereador Rogério quer uma parte? Não, pois não, com o maior prazer. É uma parte, vereador Rogério Andrade. O pastor falou bem, a minha preocupação é a seguinte, porque na Comissão de Justiça a gente foi ver a constitucionalidade ou não a constitucionalidade do projeto. A assessoria jurídica, a assessoria legislativa disse que era constitucional antes do decreto, da regulamentação. E depois da regulamentação, ela passou a ser inconstitucional ou não? É isso que eu quero saber. Muda o... Conversando aqui com a nossa assessoria, segundo a nossa assessoria, após a regulamentação, a ser inconstitucional. Então acabou. Então aí já não temos que discutir muito. Ela é inconstitucional, então. O que está sendo aqui colocado, pela assessoria nossa aqui, o nosso grande auxiliador aí, o nosso doutor Hernani, que as comissões, segundo ele, poderiam ter analisado isso com mais detalhes, até mesmo pedindo, talvez até mesmo pedindo um outro parecer depois da regulamentação. Então, essa é a questão. A partir do momento que se regulamentou, o projeto passa a ser inconstitucional. Senhor presidente, eu agradeço o esclarecimento seu, já vou até manifestar meu voto contrário, que de maneira alguma eu vou votar uma constitucional, porque eu já paguei muitos processos dentro dessa casa. E fiquei sabendo com companheiros aqui que legislatura passada, que teve uns casos quase semelhantes a isso, que tiveram uma ação popular, um processo que determinados vereadores foram obrigados a pagar. Não quero dizer que seja igual a esse, não. Semelhante, eu deixei bem claro. Então, meu voto é contrário. Quero dizer também, esclarecer, que o parecer das comissões de Justiça e de Finanças foi no dia 12 de março. Tá? E o regulamento foi decreto número 11.551/2015, de 10 de março de 2015. Então, é mais para esclarecimento da cronologia, como é que as coisas aconteceram. Parabéns. Quem havia me pedido? Vereador Paulo. Eu quero a explicação do líder, do senhor prefeito e também presidente da Comissão de Justiça. Obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, virar nos 30 aqui. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, na verdade nós estamos discutindo aqui um assunto que ele tem que ser tratado nas duas dimensões, na dimensão da forma, né, e na dimensão do mérito. Né? Com relação à forma, eu tenho uma compreensão, inclusive acompanhei esse debate na Comissão de Justiça, no momento em que eu participei mais efetivamente da discussão, o processado, inclusive, já estava formalizado. Eu até
lembro que eu disse ao vereador autor que nós deveríamos encaminhar para discussão em plenário, até por conta de ser um bom debate. Assinei pela formalização, entendendo que a iniciativa do vereador merecia respeito. Agora, do ponto de vista da forma, eu queria colocar algumas questões que eu considero importantes. A primeira delas diz respeito à nossa lei orgânica. A lei orgânica do município de Poços de Caldas, no seu artigo 109, ele trabalha com a seguinte redação: qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária de competência do município só poderá ser concedida mediante lei específica municipal de iniciativa do Poder Executivo. Nós não estamos tratando de anistia. A anistia já estava decidida nesta casa e regulamentada pelo prefeito. Mas, ao reduzirmos alíquotas já vigentes, nós estamos trabalhando com a palavra remissão. E aí, nesse caso especificamente, a não ser que nós tivéssemos aqui, discutindo nesse momento, a adaptação da legislação municipal à legislação estadual e à legislação federal, nesse caso específico, exceto essas duas situações, isso não pode ser, esse projeto de lei não pode ser de iniciativa do Legislativo. Se for para adaptar, adequar a legislação federal e legislação estadual, sem dúvida nenhuma a iniciativa estaria coroada de legitimidade jurídica. Mas não é o caso. Nós estamos tratando aqui de uma forma de remissão que é de iniciativa exclusiva do Executivo. Há uma outra questão de forma também que eu gostaria de chamar a atenção. Quando nós tratamos de remissão, ou de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício, artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz: a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes: atendendo o disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e por pelo menos uma das seguintes condições. Renúncia. Parágrafo 1º do artigo 14. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter no geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Então, do ponto de vista formal, eu entendo que o projeto do ilustre e combativo vereador tem vício de constitucionalidade, vício de legalidade, no mínimo infraconstitucional, da legislação infraconstitucional. Agora, na questão do mérito, aí eu queria chamar a atenção dos vereadores, porque nós estaríamos criando uma situação diferenciada entre aqueles que já se submeteram ao processo de anistia e aqueles que passariam a se submeter pela nova lógica. Nós teríamos que ter toda uma mudança, toda uma transformação, inclusive permitindo que o município, isso teria que ser feito por lei também, que o município devolvesse os recursos referentes à diferença entre a alíquota aprovada por nós anteriormente e a alíquota aprovada nesse momento. Então, também nós teríamos que fazer essa aprovação para devolução, salvo engano, em forma de lei. Porque não cabe ao município simplesmente fazer o cálculo e fazer a devolução. Nós teríamos que aprovar isso legalmente. E, finalmente, ainda no mérito, eu entendo que a anistia não pode ser um estímulo à permanência, à insistência da prática de irregularidades nas construções. Na medida em que nós reduzimos substancialmente o valor a ser pago pela regularização onerosa, nós estamos estimulando, ainda que indiretamente, o cidadão a cometer novos equívocos, a cometer novas irregularidades. Então, a legislação de regularização, ela tem que ter a preocupação de regularizar, porque é importante para o município, é importante para os proprietários, é importante para a economia local, mas ela não pode ser tão insignificante do ponto de vista
dos valores a serem recolhidos, que acabe se tornando um incentivo à prática permanente, persistente, equivocada e danosa ao município, que são as construções irregulares. A expectativa é sempre uma nova anistia, que eu vou gastar pouco. Então eu ganho alguns metros aqui na construção, 30 metros, 40 metros, depois eu vou lá e pago uma pequena taxa e a minha obra está regularizada. Então, nesse sentido, eu quero, na condição, né, de líder do governo, desafiado pelo nobre vice-presidente aqui da Câmara, encaminhar contrariamente também. Não é até o questionamento. Vereador A parte. por favor. Vereador Paulo Eustáquio. Uma parte? Vereador Paulo Eustáquio, uma parte? Uma parte. Uma parte. Vereador Paulo Os dois Eustáquio. Paulos se entendem. O Paulo, quero até agradecer essa explicação, porque tem muitas pessoas que esperam realmente, bem explicado por Vossa Excelência, essa anistia. São aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo alto e que depende de aluguéis imobiliários para faturar em cima e depois paga lá essa bicharia, né? Vamos esperar a anistia. Eu, como bom pagador, todos nós somos, eu, por exemplo, pago o IPTU, mas às vezes é louvável a gente esperar uma anistia, que vai ter anistia de multa e tal, teria assim de construções. Né? Como bem dizer, aquela construção que foi questionada por mim, lá tocou a obra, está enquadrado no anistia, como Vossa Excelência viu, documentação, não tem nada no planejamento, não tem nada, engenheiro responsável pela obra, até no CREA não tem nada. Ele está esperando também essa anistia, correto? Eu acho que, portanto, meu voto, né, é louvável o projeto em si do vereador Tiago, mas a minha preocupação seria essa, né? Aferir a área do executivo e tanto das pessoas. Portanto, eu fiz esse questionamento do ressarcimento, do prejuízo que a pessoa já pagou, né, que adentrou só isso, mas eu agradeço as suas palavras. Muito obrigado. Só concluindo, eu acho que a preocupação e a iniciativa do vereador Tiago Cavelanha merece todo o nosso respeito, mas eu encaminho o voto contrário pelas razões que eu aqui explicitei. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu deixei para falar, talvez por último, para ouvir todas as preocupações de todos os colegas e tentar defender, por que não, esse projeto que acredito que todos tenham pelo menos a ciência da nossa boa intenção. Antes, inclusive, de justificar o porquê do projeto, como a senhora bem pontuou, eu gostaria de fazer uma cronologia de como ele andou nessa casa. Até para esclarecer essa questão de antes de regulamentação, depois de regulamentação. Nobres colegas vereadores, o senhor busquem na memória quando foi que nós aprovamos essa anistia. Foi no final do ano passado, já naquele ritmo acelerado de encerramento de período. E eu tenho absoluta certeza, posso estar equivocado, que nenhum de nós 15 tivemos ali o capricho de pegarmos, de analisarmos, colocarmos no papel com valores práticos aquilo que estava sendo cobrado de multa. Eu e o vereador Rogério fizemos um dia na mesa do Dr. Hernani uma breve simulação. Por coincidência, ele estava de posse de um carnê de IPTU de uma pequena casa, de uma pequena propriedade lá no bairro Conjunto Habitacional. E nós dois então sentamos e falei, Rogério, essa multa está muito cara. Nós não vimos quando isso passou pelas comissões e o processado já ia entrar em votação logo em seguida. Eu falei, vamos brincar nós dois aqui, pega esse carnê de IPTU e vamos simular uma multa. Ligamos lá para o setor de cadastro da prefeitura e falamos, nossa amiga fulana, quanto que está a metragem do imóvel hoje aí no cadastro da prefeitura? X? Quanto que está aqui na escritura? Y? E nós simulamos nós dois ali numa matemática rápida, daria mais de R$5.000 de multa para regularizar aquele imóvel. Nobres colegas, quando o senhor coloca R$5.000 de multa, mais o serviço do engenheiro, que seria ali no mínimo mais uns R$1.000, mais o serviço de cartório, mais o serviço de registro, uma regularização de uma casinha humilde, lá no conjunto habitacional, ficaria na casa de R$7.000 ou mais. Aí eu pergunto para os senhores, qual é cidadão
que tem uma casinha humilde no conjunto habitacional, que recentemente teve acesso à sua escritura, vai ter condição econômica de aproveitar este projeto que nós votamos no fim do ano passado. Atentado a isso, senhor presidente, corri e tentei fazer uma emenda. Escrevemos a emenda lá, doutor Hernando, coloca no processo. Veio para votação, a emenda não tinha sido analisada pela Comissão de Justiça e não dava mais tempo, pois era a nossa última reunião. Obviamente, a emenda foi prejudicada, eu me calei, e tenho que respeitar o regimento dessa casa, a emenda não passou pela comissão, não tinha assinatura, só tinha a minha assinatura, a emenda foi descartada com toda a razão. No primeiro dia da volta dos trabalhos de 2015, a primeira coisa que eu fiz questão de fazer foi subir lá e pedir para redigir esse projeto de lei complementar corrigindo o valor dessas multas. Tanto que o projeto de lei complementar é número 01 de 2015. 10 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro, nós voltamos o nosso início aqui, se eu não me engano, no dia 10, isso é no primeiro dia de trabalho. Vocês verem que não tem má intenção da minha parte de estar omitindo dado ou de estar tentando pular algum fato. Dia 12 de fevereiro, isso foi para as comissões. Dia 12 de março, aliás, dia 12 de fevereiro, isto foi para a comissão. Dia 12 de março, dia 12 de fevereiro, perdão, isso foi para as nossas assessorias. Dia 12/2 foi para as nossas assessorias, que emitiram seu parecer favorável. Inclusive, nobres colegas, esse fator, que me perdoe, doutor Hernando Dá, está vendo a sua sabedoria jurídica, o fato de estar regulamentado ou não, isso provocar a constitucionalidade ou não, ou a legalidade ou não, me estranha até porque os exemplos que são citados no parecer das assessorias independem de regulamentação. Bom, dia 12 de março, voltou para as comissões Justiça, Finanças e Administração Pública. Justiça foi favorável, juntamente com a Administração Pública, com Finanças, e a Administração Pública, então, ficou no dia 12 de março ao dia 8/5, praticamente 2 meses, com esse processado na mão. Quando, então, no dia 8 de maio, resolveu encaminhá-lo. A Prefeitura, dia 26 de maio, pede uma prorrogação de prazo. Nós votamos aqui. Só então no dia 16 de junho é que o Executivo responde que o projeto não deveria ser acatado, pois ele é extemporâneo. Ele deveria ter sido discutido lá antes do decreto da lei. Ora bolas, ele foi proposto antes do decreto da lei, é que ele demorou do dia 12 de fevereiro ao dia 16/6 para ter alguma resposta. É óbvio que isso faz diferença. A logística do processado aqui dentro dessa casa demorou 4 meses. Entre a comissão emitir seu parecer, entre ir para o executivo pedir prorrogação de prazo, o executivo devolver para nós aqui. Eu não estou querendo culpar ninguém não, viu gente? Falar que a culpa foi do executivo ou foi do relator A, B ou C, de forma nenhuma. Só estou dizendo que essa burocracia natural e regimental da nossa casa, que talvez possa ter inviabilizado esse projeto. Pode sim. Os pareceres são todos favoráveis. E aí toda a discussão de legalidade, constitucionalidade, eu tenho plena tranquilidade em defender. Agora, existe uma questão de mérito. E aí eu sou obrigado a respeitar. Aí eu sou obrigado a acatar e sequer discutir. O vereador Paulo Eustáquio levantou e falou: olha, eu sou contra o projeto porque teve gente que já pagou e agora se eu reduzir, eu acredito que deva ser uma injustiça com quem já pagou. É um direito dele, o posicionamento dele é correto, é legítimo, é mérito. Não cabe a ninguém aqui julgar a fala, o posicionamento do vereador Paulo Eustáquio. Agora eu também, vereador Paulo Eustáquio, não posso, agora estou dizendo o meu ponto de vista, sem querer desrespeitar o que o senhor já colocou. E também
já pegando um gancho na fala do vereador Paulo Tadeu. Então nós teríamos que devolver esse dinheiro para quem já pagou? No meu entendimento, não. Quando, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, quando a Presidente da República diminui a alíquota de IPI e baixa o valor dos veículos, então quem já comprou com o IPI mais caro, ele tem direito a ser retribuído porque barateou? Mas ontem eu acabei de comprar um carro, paguei o IPI mais caro, hoje o IPI ficou mais barato, então eu tenho direito de ser ressarcido pelo que eu paguei a mais? É claro que não. A lei está para trás, foi feita como deveria ser. Concordo que possa ser uma injustiça, concordo que possa ser até uma forma desigual de tratar, mas não foi culpa minha. Eu propus o mais rápido que eu pude, entendendo e querendo evitar que isso acontecesse, vereador Paulo Eustáquio. Eu queria que esse desconto fosse dado para todos. Tem um argumento importante, e esse argumento ele deve ser aceito. E contra ele não tem questionamentos. Você barateando a multa, você estaria estimulando ainda mais a construção irregular. Isso é inquestionável. Nós não podemos, qualquer anistia, seja ela cara ou barata, ela indiretamente é um estímulo para a construção irregular. Infelizmente. Eu sei de casos que iniciaram e terminaram construções de barracões em 2 ou 3 meses no nosso município para aproveitar da anistia que nós votamos no fim do ano passado, independente da multa ter sido cara ou barata. E é nesse ponto que eu quero chegar para eu começar a concluir a minha defesa, vereador Regino. Esse sujeito que se aproveitou da nossa anistia maldosamente, que construiu um barracão em 2 em 3 meses para pegar o benefício da lei, esse não interessa se a multa está cara, se a multa está barata. Isso aí já está inclusive embutido no preço da construção. Contra esse tipo de cidadão, não tem argumento e não tem que reduzir multa. Agora, onde que eu quero chegar com essa redução? É com aquele menos favorecido, é com aquele que tem menos condição, é com aquele cidadão que teve que construir um quarto a mais na casa porque a filha ficou grávida e não tinha onde morar. É aquele que tem que cobrir uma garagem da casa porque ele nunca sonhou em ter um veículo, agora ele tem que pôr debaixo de uma coberta. É aquele que conseguiu um recurso a mais e quis reformar, ampliar a casinha dele lá num bairro popular e agora precisa de regularizar e não tem como. Esse sim, no meu ponto de vista, pode estar sendo tratado como desigual, porque esse não vai conseguir se beneficiar com a lei que nós votamos. Quem que está fazendo uso, então? Aquele que tem condição de pagar. Aquele que já construiu errado, pensando sim em se beneficiar da anistia. Para isso não interessa se é 5 mil a mais, se é 5 mil a menos. Agora, aquele cidadão que esperou essa anistia para regularizar e não vai ter condição, esse sim vai ficar prejudicado. Esse sim vai deixar para uma próxima, quem sabe, a oportunidade de ter a sua escritura definitiva, o seu habite-se da sua residência de forma regular. Eu respeito absolutamente o posicionamento de qualquer um deles, não vou retirar, mesmo acreditando que o projeto deva ser rejeitado, até porque esse projeto foi feito sem nenhuma segunda ou terceira ou quarta intenção de capitalizar politicamente ou de puxar voto, de forma nenhuma. É um projeto técnico de quem é engenheiro, de quem lida com isso, de quem trabalha com isso, de quem foi procurado por outros engenheiros dizendo: Tiago, está inviável regularizar esses imóveis mais em conta. Então, confesso a todos e deixo registrado aqui, em absoluta hora nenhuma teve intenção de ter algum destaque político, de ter algum capital político em cima disso. Era mesmo no sentido de ajudar a cidade, ajudar inclusive o executivo. Afinal de contas, a intenção do executivo, quando mandou esse projeto para cá, não deveria ser outra que não regularizar o maior número de imóveis do nosso município. Tem uma situação que está errada, várias situações erradas. Quanto mais eu conseguir corrigir nessa oportunidade, melhor.
até para que eu não precise repeti-la na legislatura que vem. Mas, infelizmente, caso os senhores decidirem pelo contrário, eu vou acatar, obviamente, como sempre fiz. Já aprovei bons projetos, já perdi bons projetos, e, se Deus quiser, ainda tem mais um tempo ainda para continuar propondo boas ideias, pelo menos no que eu acho certo para o nosso município. Obrigado por enquanto, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Rapidamente, apenas para não deixar umas questões assim sem resposta, eu acho que, evidentemente, que essa questão das construções a jato, isso tem que ter um outro tratamento. Quer dizer, alguém que faz isso em 2 ou 3 meses ou 4 meses tem que ter um tratamento diferente. Eu acho que essa questão, para atender as pessoas de baixa renda, ela poderia ter um outro viés. E não esse viés que generaliza a quase gratuidade para todo mundo. Desde esse que necessita, sim, concordo com o vereador que precisa, que necessita, né? Mas também você vai aplicar o mesmo valor, as mesmas contas, os mesmos cálculos, a alguém que tem uma construção nobre na área central. Nós também temos que entender, nessas questões de anistia, quanto é que custa para o município, quanto que custa para o nosso futuro as impermeabilizações irregulares, né, a construção maior do que é permitida nos terrenos. São questões que nós precisamos compreender. Respeito e repito, respeito e entendo as ponderações do vereador, mas não poderia deixar de colocar essas questões. E a minha mais absoluta convicção de que o projeto fere a lei orgânica, independente de jurisprudência, porque a lei orgânica está em vigência. Não tem nenhuma DIN dizendo que o que está escrito na lei orgânica é inconstitucional. Então ela está em vigor, né? E, a meu juízo, contraria frontalmente a lei de responsabilidade fiscal. Vereador Rogério Andrade. O vereador Tiago, ele pôs uma cronologia que realmente isso é uma coisa que aconteceu no projeto quando foi feita a coisa. E isso teve um acordo de a gente tentar consertar isso depois. Só que não tinha a regulamentação da lei. Eu acho que aí nós temos um problema de data. Uma coisa que todo mundo concorda é que o Paulo Tadeu falou agora também, é que você não pode dar benefícios para quem está na área central, quem tem grandes lutos, e mais para o pessoal que é mais humilde, que tem uma casinha lá no conjunto e tal. Então, eu acho que aí cabe, se não for aprovado o projeto, ajeitar alguma coisa com o executivo de mandar para cá um projeto fazendo sobre isso, dando diminuição de quem paga lá do conjunto, das casas humildes, e não beneficiando o pessoal que tem poder aquisitivo alto. Valores de IPTU, estipular um valor de IPTU, até esse valor nós vamos dar um desconto, acima desse valor não vai ter desconto. Então é uma coisa que a gente podia negociar com o executivo depois, um projeto vindo de lá para cá, nesse sentido. Eu acho que a gente tem que tentar isso e ver. Se o projeto não for, eu acho que aí tem que trabalhar, o líder podia ajudar a gente a fazer nisso, e a gente tentar fazer ou o Tiago mandar isso como um anteprojeto e a gente tentar ajudar. Eu acho que assim, quando teve a regulamentação, tornou-se inconstitucional. Então isso se torna difícil você votar esse projeto. Agora, o que a gente pode fazer, conversar com o Paulo Tadeu, que é o líder do prefeito, a gente tentar conversar, a gente que é base do prefeito, tentar fazer ou isso aí se tornar um anteprojeto, ir lá e ter algumas alterações e mandar de volta para a gente votar, ou se não, ir lá e negociar e mandar um projeto para cá e tentar pegar o pessoal de classe mais baixa, de PTU mais baixo, que a gente possa ajudar eles. Eu acho que nós temos que fazer isso. Eu acho que a preocupação do Tiago é importante, o Rogerinho estava nessa reunião, então isso é muito importante, da gente realmente ver. Hoje, você pegar um cara lá do conjunto, pagar 7 mil a 10 mil reais para regularizar uma construçãozinha dele, é inviável. Ele vai ficar irregular. Então, o que a gente pode fazer para se tornar isso regular? É isso que o Tiago está querendo fazer. Agora, isso vai beneficiar o cara que tem um prédio, que construiu errado, que tem 30 apartamentos e está alugando esses 30 apartamentos. Então, o Paulo Tadeu também está certo nisso. Então, o que nós temos que fazer? Tentar negociar, chegar num ponto comum e negociar isso, gente. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Essa é a nossa função. Então, é um projeto que tem o seu lado certo e tem um lado que está errado. Então, vamos tentar negociar isso. Eu acho que a gente tem que chegar, sentar com o prefeito e ver o que a gente pode fazer. Eu acho que é isso que nós temos que fazer.
todo mundo quer regularizar isso. Então, eu acho que está na hora de a gente sentar agora e ver. Se o projeto não for aprovado, vamos pegar o projeto, transformar em esse projeto, vamos lá conversar com o prefeito, ver o que pode fazer. O Dalmo está aqui, está escutando. A gente vê o que a gente pode fazer. Um projeto que vai beneficiar a classe menos privilegiada, e quem é privilegiado vai ser punido, vai pagar as multas altas, e pronto. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, para ver se acaba com esse de anistia, esse negócio de anistia, anistia, porque senão não adianta nada. Quem está aqui, que tem dinheiro, que tem poder aquisitivo, vai regularizar. O lado do conjunto, que tem 7 mil, ele não tem 7 mil, ele ganha salário mínimo, ele não tem como pagar isso, ele vai continuar irregular. E daqui na próxima anistia ele vai tentar e vai estar irregular de novo, ele vai tentar e estar irregular de novo. Agora, o cara que construiu o barracão em 3 meses e construiu irregular, ele tem dinheiro, ele tem cacife, ele vai lá e paga, para ele está regularizado. Então, eu acho que nós temos que negociar é isso, e chegar lá e ver para a gente pegar o pessoal mais humilde. Eu acho que pode ter sido uma falha do projeto, uma falha nossa, eu acho que a gente tem que sentar nisso e tentar lapidar esse projeto melhor. Obrigado. O vereador Tiago Cavelanha. Peço sua brevidade, vereador, por favor. Senhor presidente e nobres colegas, apenas para agradecer as palavras do vereador Paulo Tadeu, vereador Rogério, que se posicionaram depois da minha fala, e tentar corrigir ou esclarecer alguns pontos. A multa ela não ficou quase gratuita, não. Se os senhores tiverem o cuidado de analisar a redução dos percentuais, não foi de 15 para 0. A redução foi no máximo em alguns itens, de 20% a 30%. Então, esse desconto que está propondo a lei, não é um desconto também, assim, que traria oportunidade para qualquer um se regularizar, até porque qualquer um precisa passar pelo crivo da secretaria. Então, essa redução, para quem teve o capricho de olhar, foi de no máximo 30%, não tornou a multa quase gratuita de forma nenhuma. E para encerrar, vereador Rogério e Paulo Tadeu, nós até iniciamos um debate aqui fora dos microfones. Podem ter certeza que quando foi para apresentar isso, eu procurei fazê-lo exclusivamente para aqueles bairros populares. Se não me falha a memória, parece que até o professor Flávio já tentou também com projeto semelhante. Não sei, posso estar enganado. Só que isso, segundo as nossas assessorias, sim, é inconstitucional, pois fere o princípio da impessoalidade. Nós não podemos dar um benefício X para um bairro e não dar o mesmo benefício para o outro bairro, porque um é rico e o outro é pobre. Vamos trazer para o português das ruas, porque um é de origem social e o outro é elite. Então, assim me foi orientado. Um princípio constitucional não permitia que esse projeto, doutor Rogério, fosse feito exclusivamente para os moradores do bairro A, B ou C, sem querer aqui nominar. Então, eu tentei, confesso que eu tentei, que isso fosse direcionado para aquela determinada região, para aquele determinado bairro. Aí sim, do meu ponto de vista, ele seria inconstitucional. Pois não. Uma parte, vereador Rogério Andrade. E pelos valores de IPTU, não pelo bairro, direcionado para o bairro, por classe de IPTU. Classe tal, até valores de IPTU, porque o IPTU é o que diz o valor do bairro, de tudo isso. Você não ia para o bairro tal, bairro tal. Uma escala de valores de IPTU, que aí pode ser que consiga fazer isso. Tá, Joia, eu agradeço a ideia, a manifestação, fica aí de sugestão para todos os vereadores dessa casa, uma forma de reestudar isso aí. Presidente, até para não colocar certos colegas em constrangimento da nossa base e muitas vezes no seu ego profundo aí gostariam de votar contrário, mas talvez ficariam desconfortáveis em votar contrário a um projeto de algum colega, eu peço a retirada do processado, até porque a discussão já estava mais que encerrada e provavelmente ele caminhava para a derrota. Então eu peço a retirada e espero ter sido claro nas minhas intenções e na defesa do meu ponto de vista. Muito obrigado, senhor presidente. Defiro a retirada do processado. Nada mais consta, senhor presidente. Arquive-se.